E você sabia que o Brasil criou um novo imposto por decreto, sem passar pela Câmara e nem pelo Senado, e ninguém pediu? E o vice está negociando com diplomatas, empresários e Congresso. E que, em silêncio, um pedido oficial de impeachment foi protocolado com o apoio de dezenas de parlamentares, baseado não só em erros internos, mas numa postura internacional considerada perigoso até por aliados. Pode parecer só mais uma crise no noticiário, mas o que está acontecendo agora pode ser o início da maior operação de substituição de poder desde a redemocratização. E o mundo é um tabuleiro de xadrez geopolítico. E o Brasil já está em xeque. E sabe qual é a diferença? O rei agora é você e ninguém vai mover uma peça por você. E hoje você vai entender porque tirar o Lula do poder deixou de ser apenas uma pauta política e passou a ser manobra de contenção econômica, institucional e geoestratégica. E vamos falar também de tarifas americanas que podem quebrar o agro brasileiro. Vamos mostrar como o novo IOF foi um golpe institucional silencioso. E também vamos falar que o vice-presidente já está se movimentando. Que man. E vamos te mostrar porque o impeachment pode ser a saída negociada preferida dos que mais mandam no Brasil. E o que você vai ver aqui não vão te mostrar na TV e nem nos podcasts da moda e muito menos nos discursos oficiais, porque nenhum sistema assume publicamente que está trocando um presidente. Eles apenas trocam. E agora, num bom português, vamos começar do começo. No dia 4 de julho, o governo Lula assinou o Decreto 12.029, um documento que cria um novo modelo de cobrança de IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E esse novo IOF foi vendido como ajuste técnico, mas na prática aumentava a carga tributária de milhões de brasileiros em crédito, câmbio e seguros. E o mais grave de tudo isso não passou pelo Congresso, nem pela Câmara, nem pelo Senado, nem por debate público, por nada. Foi feito por decreto, assinado à canetada, publicado como quem muda um detalhe burocrático. Mas isso não é detalhe, é um golpe no coração do sistema democrático. E para você sentir o impacto disso, eu fiz uma simulação. Um trabalhador que pegasse 10 mil reais em crédito consignado no modelo antigo, pagaria algo em torno de 300 a 400 de IOF, de imposto. Com o novo modelo, esse valor poderia saltar para mais de R$ 1.300. Estamos falando aqui de quase um salário mínimo inteiro a mais só de imposto invisível. Porque a maioria das pessoas, elas pensam na parcela, não que está incluso. Quer dizer, nossa, o banco está cobrando tão caro. Mas aí tá tudo imposto embutido, cara. E tudo isso sem aprovação parlamentar. Agora imagina isso, se fosse qualquer empresa tentando cobrar algo sem contrato, isso seria um crime. Mas o governo faz e ainda chama de ajuste. E eles falam ainda que vão cobrar dos ricos, mas é de você. Você viu na simulação, né? Entendeu, né? E o STF decidiu suspender temporariamente os efeitos do decreto. Mas repare, não anulou, não proibiu, não puniu. Apenas pausou, como quem diz, põe aí, vamos esperar um pouquinho e ver o que acontece. Enquanto isso, o rombo institucional já estava feito. O Congresso foi ignorado, o Senado ficou sem função, a Constituição virou um papel decorativo. E esse é um retrato de um país onde o Executivo governa por imposição, não por legitimidade. Olha, mais do que o dinheiro, mais do que a cobrança abusiva, o que está em jogo aqui é precedente. Se hoje o presidente cria imposto por decreto, o que ele poderia fazer amanhã? Um novo tributo digital? Uma taxação sobre exportações? Um imposto sobre transações internacionais? Um imposto sobre o ar?
E tudo isso sem votação. Isso se chama autocracia tributária. E esse tipo de conduta acelera rupturas. E nesses tempos de crise, a figura do líder deveria ser a âncora. Mas nas últimas semanas, Lula simplesmente sumiu da frente de batalha. Nenhuma declaração contundente sobre as tarifas americanas, nenhuma proposta econômica estruturada, nenhum gesto público para acalmar o agro, os investidores ou os diplomatas. E pior, quando abre a boca, fala como se ainda estivesse em campanha. Começou 2026 e esse ano tá uma loucura, imagina o ano que vem, meu Deus. Ele ignora a realidade, ironiza os adversários e tenta transformar a crise em embate ideológico, como se repetir chavões contra o imperialismo do norte fosse resolver uma guerra comercial como essa. Enquanto isso, quem aparece? Geraldo Alckmin, vice-presidente, discreto, institucional, mas cada vez mais protagonista. E é ele que está recebendo diplomatas americanos, e é ele quem senta com empresários, e é ele quem lidera as conversas com a Fiesp, com o Senado e até com embaixadas europeias. Sem bravatas, sem palanques, só articulação. E o que isso mostra? Mostra que quem some, perde. Quem aparece, governa. Porque a natureza da política é preencher vácuos. Porque se o Lula cria crise e não aparece, alguém vai resolver por ele. E esse alguém já está com a mão no tabuleiro. Na ausência de comando, o vice vira bússola. E é isso que está acontecendo. E quando os Estados Unidos começaram a ameaçar o Brasil com tarifas de até 100% sobre carnes, etanol, aço e suco de laranja, a reação do governo brasileiro foi quase surreal. Nada de articulação, nada de reação técnica, jurídica ou diplomática. A resposta foi fazer um discurso político. Lula usou o palanque de sempre. Ele disse: não nos curvamos ao imperialismo do norte. Nós nos curvamos ao imperialismo do norte. O Brasil é soberano. Não aceitamos chantagens comerciais. Ah, companheiro. Tá que pariu. Frases fortes, bonitas, de efeito, mas inúteis. Isso gera o quê? O investidor trava, o agro congela a exportação, o mercado desconfia e os diplomatas americanos dobram a aposta, porque no xadrez da diplomacia, quem grita está fraco, quem negocia está no jogo. O mundo não quer ouvir retórica. O mundo quer previsibilidade e a única coisa que o Brasil está oferecendo é estabilidade. Mas o momento mais emblemático e tragicômico dessa crise foi outro. Num encontro informal, cercado de tensões por causa das tarifas, Lula decide fazer um gesto de cordialidade com representantes ligados a Donald Trump. E sabe o que ele fez? Será que é mentira isso? Ofereceu uma jabuticaba. Não tô mentindo, cara. Eu não tô mentindo, ele fez isso mesmo. Literalmente uma fruta. Como se o futuro de bilhões em exportações pudesse ser suavizado com uma piadinha de uma fruta. E não é só sobre fruta, é sobre o que isso representa, a completa falta de noção do jogo geopolítico, a infantilização da diplomacia, a incapacidade de entender que nesse jogo ninguém está ali para fazer amigos. E aí, vamos lá, bichão. Você imagina lá o Xi Jinping oferecendo uma lixia para negociar com o Biden, com o Trump? Rapaz. Ou o Macron tentando apaziguar a OTAN com um queijo brie. É óbvio que não, né? Mas o presidente brasileiro leva uma jabuticaba. Esse país não é sério, cara. Meu Deus do céu. QI 83, cara. Puta, vão eleger esse cara de novo. Porque é mais fácil o Palmeiras ganhar o Mundial do que o Brasil sair com um acordo sério, depois de oferecer uma fruta em meio a uma guerra comercial. Agora vamos ao ponto-chave. Não estamos mais falando de especulação. No início de julho, o deputado Nicolas Ferreira, do PL, lá de Minas Gerais, protocolou um pedido formal de impeachment contra
Lula e reuniu mais de 70 assinaturas parlamentares. E o pedido não se baseia em fofoca ou moralismo, ele tem base jurídica e geopolítica. E quais são os motivos? Segundo o documento, os motivos incluem aproximação com regimes autoritários como Irã e Rússia, permissão para navios de guerra iranianos atracarem no Brasil, recusa em classificar o PCC como organização terrorista, mesmo com a pressão dos Estados Unidos, discurso de alinhamento ao BRICS contra o dólar, ofensas e ironias direcionadas aos Estados Unidos, agravando a crise diplomática e, mais recente, a criação de impostos, o IOF, por decreto, sem consulta do Legislativo. E o que isso representa? Representa que a engrenagem institucional já está girando. A Câmara já tem um pedido. A pressão externa aumenta, a base de apoio do governo está rachada e o silêncio do STF já não é neutro, é estratégico. E quando o sistema percebe que manter o presidente é mais caro do que trocar, a troca é só questão de tempo. E as perguntas a serem respondidas são: será que vai ter impeachment? Quem é que está querendo que isso aconteça e por quê? E quando você começa a olhar, o mapa de força já está desenhado. Vamos aos personagens. O agro. O agronegócio sempre foi a base invisível de sustentação de qualquer presidente brasileiro. Isso é fato. Não por ideologia, mas por protagonismo. Eles querem vender, exportar, ter previsibilidade. E o que o atual governo está entregando? Tarifa dos Estados Unidos de até 100% em segurança jurídicas nos contratos, uma diplomacia amadora e um presidente que ofende o maior comprador do setor. O agro não quer o Lula. Mas não porque ele é de direita ou de esquerda, mas porque o Brasil dele não vende. Os investidores internacionais já estão saindo do Brasil. O fluxo cambial negativo aumentou nas últimas semanas. O dólar disparou. As agências de risco como a Fitch e a S&P já sinalizaram preocupação com a interferência do governo em estatais, a instabilidade nas regras tributárias, o risco institucional crescente. O mercado não vota, mas influencia quem vota. E quando o mercado sinaliza que quer trocar, o sistema ouve. E agora o Congresso. Arthur Lira, presidente da Câmara, já começou a mudar o tom. Davi Alcolumbre, no Senado, aparece do lado de Alckmin para pregar união institucional. E nos bastidores, o Centrão já discute como poderia herdar mais espaço num eventual governo do vice. Política é sobrevivência. E o Centrão sempre aposta no cavalo com mais fôlego. Vamos para quem tá ganhando. Direita? Nós somos de direita. A esquerda? Nós somos de esquerda, então bora. Agora o STF. O Supremo não fala, mas deixou claro nos gestos, não impediu o pedido de impeachment, não blindou o decreto do IOF e já deu sinais de incômodo com a postura internacional do governo. E o mesmo Supremo, que protegeu Lula quando era conveniente, pode abandoná-lo se ele virar risco para a estabilidade. E agora nós, o povo, a popularidade de Lula despencou, a insatisfação cresceu absurdamente. E o povo pode não entender da Section 301, nem de IOF, mas entende quando o preço da carne sobe, quando o dólar encarece tudo e o crédito desaparece do banco. E a rua ainda está calma, mas a raiva já está acumulada. E agora vamos falar de quem está crescendo nas sombras. Geraldo Alckmin, o picolé de chuchu da velha política, o técnico, o moderado, o institucional. Veja, no que eu acabei de falar, ele é o oposto do Lula. É exatamente isso, a aposta perfeita para uma transição silenciosa. E o que o Alckmin tem feito? Reuniões com diplomatas americanos, conversa com a Fiesp e agronegócio. Participações estratégicas ao lado do Congresso e tem feito entrevistas em que prega moderação e segurança jurídica. E o mais importante, ele está onde Lula não está. Tá entendendo? Você também tem visto, né, o Alckmin
e muito mais presente, não é verdade? Enquanto Lula briga com Trump, Alckmin conversa com os investidores. Enquanto Lula oferece jabuticaba, Alckmin oferece estabilidade. E veja bem, em um vídeo institucional, Alckmin, Hugo Mota da Câmara e Davi Alcolumbre do Senado pediram união nacional para reverter as tarifas. Mas união de quem? Entre executivo e legislativo. Só esqueceram de dizer que o chefe do executivo não estava no vídeo. Esse é o retrato. O vice já virou o porta-voz da estabilidade. E a maioria dos agentes econômicos e políticos já o consideram mais confiável. E agora a verdade mais icônica, não vai ter panelaço, acho que já teve, né? Não vai ter multidão na rua, nem golpe militar. O impeachment que está sendo desenhado não é explosivo, é frio, é silencioso e cirúrgico. E como funciona? O presidente vira risco institucional, o Congresso sente que a conta não fecha mais, a elite econômica retira o apoio, o vice se mostra uma opção mais civilizada. Um pedido já protocolado e encontrado brecha técnica. E junta tudo isso e a roda gira. E a gente já viu isso. Foi assim com Collor, foi assim com a Dilma. No início, ninguém acreditava. Depois, todo mundo dizia que era inevitável. E agora, o enredo está se repetindo. Só que dessa vez com um agravante. E que agravante? E não é só uma crise política, é uma crise geopolítica, com tarifas, com investigação internacional e com risco de isolamento comercial. Cara, isso é surreal. E agora eu vou falar pra você quem paga a conta. Toda crise tem um culpado oficial, mas toda crise tem um pagador real. E quem paga? Vai ser inteligente pra saber quem é que vai pagar isso aí. Quem vai pagar tudo isso aí? É você. Você que está tentando fazer um empréstimo e encontrou juros maiores. Você que foi no mercado e viu o quilo da carne virar artigo de luxo. Você que sonhava em abrir um negócio e agora pensa duas vezes. Você que estudou, trabalhou e tentou, mas agora está vendo tudo escorregar entre seus dedos. Vai ver todos, né? Menos nesse aqui, ó. E o IOF te atinge diretamente. Aquele imposto que criaram por decreto, você acha que não afeta você, só os ricos, né? Então, ele afeta quem pega empréstimo, quem financia carro, quem usa cartão internacional, quem faz câmbio, quem compra seguro de vida, quem tenta se virar no caos, ou seja, todo mundo que não tem padrinho no governo. Enquanto isso, as tarifas dos Estados Unidos encarecem exportações, o dólar pressiona os combustíveis e a inflação começa a reaparecer sorrateiramente. Tudo isso junto é um coquetel chamado recessão silenciosa e você está bebendo sem nem saber o nome do veneno. E agora que você entendeu o tamanho do risco interno ou externo, institucional, a pergunta que fica é: o que fazer com meu dinheiro nesse cenário de caos? E antes de qualquer coisa, vamos deixar bem claro, isso não é uma recomendação de investimento, é o que eu faria se estivesse no seu lugar. E eu faria para não ser engolido por essa tempestade. Buscaria investimentos em ativos antifrágeis. Bom, você não sabe o que é? Eu tenho 2 vídeos sobre isso, pode procurar lá, são baseados na obra de Nassim Taleb. Bom, vamos direto sem enrolação. ETFs internacionais investindo direto em índices globais como S&P 500, Nasdaq e MSCI World. Ações americanas como a Apple, a Microsoft, Nvidia, empresas que vivem fora do caos brasileiro. REITs dos Estados Unidos, fundos imobiliários dolarizados que geram renda mesmo com o real derretendo. Tesouro americano, as famosas Treasuries, proteção institucional em formato de ativo. Criptomoedas e stablecoins como Bitcoin, Ethereum, USDT,
o SDC, soberania digital contra a censura e inflação, ouro físico ou ouro via ETFs como a IAU ou a GLD, o porto seguro mais antigo da humanidade. E por que eu faria isso? Porque se o Brasil virar a nova Venezuela comercial e se a crise institucional explodir ou se a moeda evaporar, você não quer estar preso a uma realidade nacional. E você quer ativos que sobrevivem mesmo sem o Brasil. Se o Brasil afundar, você não afunda junto. Se o real evaporar, seu patrimônio não evapora com ele. E se você chegou até aqui, você não está ouvindo uma análise. Você está assistindo a um filme da história sendo escrito em tempo real. E acredite, nos próximos capítulos que virão, tarifas podem entrar em vigor já em agosto. E a economia pode desacelerar forte no segundo semestre. E o impeachment pode deixar de ser uma hipótese. Por isso, a melhor coisa que você faz agora é se proteger e continuar estudando. Eu tenho vídeos aqui sobre investimentos que você pode aprender mais, se antecipar, se proteger, porque o Brasil vai mudar e você não pode ser pego desprevenido. E só para deixar claro aqui, eu não tô aqui para defender o Trump. Ele nem brasileiro é. É só um político com poder imensuráveis nas mãos, que domina o consumo, armas e geopolítica. Mas no fim das contas, só joga por ele. Assim como Lula. Assim como qualquer um que pisa nesse tabuleiro. Porque político nenhum joga por você. Eles jogam por eles mesmos. E o mundo é um xadrez geopolítico. E o Brasil já está em xeque. Só que dessa vez o rei somos nós. E ninguém vai mover uma peça por nós. E anota isso porque isso aqui muda o jogo. Eu sou o Thiago Bordon e aqui você aprende a jogar o jogo antes de virar peão. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.